Bom dia, irmãos. Hoje o nosso assunto da nossa lição versará sobre a igreja. Nós estamos na lição 8. Na lição 7 nós estudamos sobre o Espírito, a santificação, né? E hoje nós estudaremos sobre a igreja. Quero ler o texto de Atos 11, 26. O evangelista Lucas nos diz assim: E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, esse momento santo que o Senhor nos concede, quando nós podemos ouvir a tua voz, aprender de ti, Senhor. Trabalha nos nossos corações, que teu Espírito tenha liberdade de colocar aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja. Uma pergunta muito comum entre os homens é: qual a igreja verdadeira? Qual a igreja fundada por Jesus Cristo? Todos afirmam que a sua igreja é verdadeira. Como saber a verdade? Há dois meios possíveis. Em primeiro lugar, pela pesquisa da história eclesiástica. E, em segundo lugar, pela comparação da igreja do Novo Testamento com as igrejas que conhecemos. Aqui seguir o padrão bíblico é a verdadeira. Nós, os batistas, costumamos dizer que a nossa igreja é a verdadeira. Eu lembro que quando eu era menino, eu achava que só nós batistas que éramos crentes. Porque é só a nossa igreja que era verdadeira. Nós, irmãos batistas, também temos nossos desvios, nossas incongruências, né? Então nós não podemos ter essa petulância de dizer que a nossa igreja é a única. Mas a nossa igreja, a nossa denominação, ela busca ser o mais próximo possível da igreja primitiva. Se os irmãos estudarem lá no livro de Atos e estudarem a história da igreja, os irmãos verão que a nossa igreja, a denominação batista, ela se aproxima muito da igreja primitiva. Por isso que nós estamos na denominação batista, né? O primeiro caminho é mais difícil, pois cada grupo religioso quer dar a sua interpretação da história. Como batistas, nós temos a convicção de que nós somos a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira. Através de toda a história eclesiástica, podemos ver traços de igrejas que procuravam ser fiéis ao padrão bíblico. Observamos de início que Jesus Cristo, ao fundar sua igreja, apenas disse: a minha igreja. Não usou adjetivos. Com o passar do tempo, vieram qualificativos para a sua igreja. Os discípulos, os nazarenos, os do caminho, os da seita e etc. Foram os nomes que foram dados à igreja, né, no início da sua existência. O próprio nome cristão foi usado pela primeira vez em Antioquia, conforme registro de Lucas em Atos 11, 26. Cristãos quer dizer pequenos cristos. A igreja era tão parecida com Jesus que os irmãos foram chamados de pequenos cristos, né, cristãos. Então nós estamos, acho que, longe de ser a verdadeira igreja, né? A Igreja Católica Apostólica Romana surge no século IV. No século IX, a Igreja Ortodoxa. E no século XVI, as igrejas protestantes. Os batistas não são historicamente protestantes, uma vez que não surgiram com o movimento da Reforma Protestante. Então esse negócio de nós comemorarmos o dia da Reforma é uma falácia, irmãos. Nós não somos protestantes. Os chamados batistas hoje já existiam desde os tempos de Cristo, com os apelidos mais diversos possíveis. Quem for estudioso de história, verá pela história eclesiástica que bem antes da Reforma, bem antes de Martim Lutero, existiam grupos que viviam como nós, né? Tendo governo congregacional, tendo os oficiais como nós temos, né? Pastores e diáconos, e tendo a organização eclesiástica igual a nossa. O segundo método é mais fácil. Basta comparar as igrejas de hoje
com o modelo neotestamentário. A igreja verdadeira é aquela que segue o modelo bíblico. Para isso basta comparar a eclesiologia e a doutrina desta igreja com as do Novo Testamento. Apresentaremos a seguir esses aspectos das igrejas batistas e veremos que são exatamente os do Novo Testamento. Então, no ponto 8.1, veremos a definição de igreja. Pelo Novo Testamento, a igreja é uma reunião de pessoas regeneradas pelo sangue de Jesus Cristo, batizadas por imersão e que voluntariamente se reúnem num determinado local com o propósito de promover o reino de Deus em si mesmos e nos demais homens. Os irmãos que são os membros fundadores da igreja lembram que lá no dia do concílio, quando nós, antes de nós sermos organizados, né, no exame para sermos organizados como igreja, o examinador perguntou o que é a igreja. E nós respondemos isso, né? Que é uma reunião de pessoas regeneradas. Batizadas por imersão é uma redundância, porque se é batizado já é por imersão. Quem é imerso é batizado. Quem não é imerso não é batizado. É aspergido, rantizado, né? Mas nunca batizado. Nós batistas somos batizados porque fomos imersos. Os assembleanos também foram imersos, então eles podem dizer que são batizados, né? Mas outros grupos não foram batizados. Nem por isso deixam de ser crentes, né? Mas não pode dizer que foram batizados. Logo, temos que fazer distinção entre igreja e templo. Templo é o edifício material e igreja o edifício espiritual. Então você fala assim, eu vou na igreja. Você não vai na igreja, você vai no templo. Você é a igreja. Às vezes as pessoas fazem essa diferença, né? Não tem esse entendimento. Você é a igreja. O templo é o templo, o edifício é o templo. Né? Ainda por essa definição, deduzimos que as igrejas são locais. Logo, é errado empregar-se igreja no singular, referindo-se a todas as igrejas, como, por exemplo, a Igreja de Cristo hoje. O correto é dizer as igrejas de Cristo hoje. No Novo Testamento, as igrejas sempre eram locais. Igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, igreja de Éfeso e assim por diante. Quando se fala numa região, o Novo Testamento diz igrejas da Judéia, igrejas da Galácia, igrejas da Ásia Menor. É fácil ver isso em muitas passagens bíblicas, lá em Atos 11:27, Atos 13:1 e Gálatas 1:2. Vou até ler para os irmãos para nós termos um entendimento melhor, né? Atos 11:27 diz: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. 13:1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Em Gálatas 1:2 nós temos: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Para as igrejas da Galácia. 8:2. Governo da igreja. O Novo Testamento apresenta um governo democrático para as igrejas. Todo e qualquer assunto é resolvido pela igreja reunida e pela votação da maioria. Atos 15, de 6 a 32, 1 Coríntios 5, 4 e 12. Os crentes devem buscar a direção do Espírito Santo antes de falarem ou votarem. Por isso podíamos dizer que é uma democracia cristã. A vontade que deve prevalecer não é humana, mas a de Deus. Cada um buscando a orientação do Senhor e só depois propor, discutir ou votar. O pastor é o presidente e todos têm os mesmos direitos, tanto para falar, votar e ser votado. Nós encontramos hoje outros sistemas de governo, episcopal e presbiteriano. No episcopal, quem decide é o chefe, o episcopo. No presbiteriano é o presbitério, um grupo eleito que toma as deliberações em nome da igreja. O sistema batista é o democrático ou congregacional, em que numa Assembleia Geral todos tomam parte nas decisões. Então nós podemos ver aqui, governo igual o nosso, da nossa igreja, da Igreja Batista, somente a igreja congregacional, que tem um governo congregacional como nós os batistas.
As outras igrejas episcopais, quem manda é o bispo. Na presbiteriana, quem manda é o presbitério. Então, não são igrejas como as igrejas do início lá do século, lá do primeiro século, né? As ordenanças. No Novo Testamento não temos o que se chama de sacramento. Sacramento quer dizer o ato religioso que confere uma graça especial. Na Igreja Católica tem, né, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, o sacramento do casamento, o sacramento disso, daquilo, né, da confissão. Tá? Nós, batistas, não temos sacramento nenhum. Nós temos duas ordenanças, né? Foi isso que Jesus deixou para nós, o batismo e a ceia. O batismo não salva, portanto ele não é um sacramento, mas o batismo, ele filia você à igreja. Você só pode ser da igreja de Jesus se for batizado. E batista mesmo, você só pode ser batista se for batizado numa igreja batista, né? Ou então, se você vier de outra igreja batista, ou recebido por aclamação. Do contrário, se você não for batizado, você nunca vai ser batista. Então, e a outra ordenança, né, é a ceia do Senhor, que é administrada a todos os crentes salvos em plena comunhão com a igreja e que relembra o sacrifício, a morte, né, do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição. Cristo deixou essas duas ordenanças básicas, né, batismo e ceia. Ele deixou essas ordenanças à sua igreja e só ela pode ministrá-la através dos seus pastores. Na próxima lição estudaremos essas ordenanças. Outra coisa, irmãos, nós temos visto um grande desvio, ou deturpação das ordenanças. Nós temos visto hoje pessoas recebendo a ceia do Senhor, por exemplo, no hospital. O pastor levando a ceia lá para o doente. Ou a pessoa é velha, não vem na igreja, então o pastor vai levar a ceia. Isso não é bíblico. A ceia é para ser celebrada com a igreja. A Bíblia mostra aqui, diz, é inequívoco. Então, não existe isso de, ai pastor, estou enfermo, me leva a ceia lá. Não existe isso. Né? Isso não é bíblico. Os oficiais, 8.4 oficiais. No Novo Testamento, encontramos apenas dois tipos de oficiais, pastores e diáconos. Com o passar dos tempos, houve necessidade de outros oficiais, mas só esses dois são reconhecidos no Novo Testamento. Eles são ordenados para obras específicas. Há três nomes usados para o primeiro ofício: pastor, bispo e presbítero, que quer dizer a mesma coisa. O pastor é o mesmo bispo ou o mesmo presbítero. Presbítero quer dizer ancião, né, no grego antigo. E bispo quer dizer o supervisor, que é o pastor. O nome que prevalece entre nós batistas é o de pastor. Os irmãos terem uma ideia como que nós às vezes não conhecemos a história dos batistas. Lá quando, na época da reforma, né, os católicos chamavam o ministro deles de padre, né? E Lutero, ele continuou, a igreja luterana continuou chamando os pastores de padres, né? Então, eram padres e depois com o tempo que foram mudando para pastores. Nós batistas também chamávamos os nossos pastores de pais. Tanto que existe na história eclesiástica, nós temos um curso chamado de patrística, os pais da igreja. Pais da igreja eram os pastores lá do primeiro século, aqueles que viveram com os apóstolos, né? Como Policarpo, Clemente, Irineu de Lyon, eles eram chamados de pais da igreja. Foram os que postularam as primeiras doutrinas cristãs, por isso são chamados de pais. Em português, pais. Lá no latim antigo era de padre. Por isso que nós também, pastores, fomos chamados de padres na antiguidade. Hoje nós somos chamados de pastores. O nome prevalece entre nós é o de pastor. Pastor indica a função que o obreiro tem de cuidar do rebanho, ministrando o ensino bíblico às suas ovelhas e a ternura com que deve zelar pelo seu rebanho. Bispo, termo que indica a função de supervisor de todos os trabalhos e negócios da igreja. E presbítero, ou mesmo ancião, mostra o respeito que a sua conduta exemplar deve impor e a maneira como deve ser reconhecido pelo seu rebanho. Diácono é o segundo tipo de oficial.
O termo significa servo e sua função é servir a igreja. Deve ser um ajudador do pastor no seu trabalho. Em certo sentido, todo crente é um servo, mas o diácono é um servo separado para ajudar o pastor em alguns setores. Na ceia do Senhor, no cuidado com os pobres, no cuidado com as necessidades do pastor e de sua família, no cuidado com as finanças da igreja, etc, etc. O diácono ele é ordenado, ele é separado para esse serviço. Ele não é um membro qualquer. Né? Hoje nós temos uma doutrina que diz que o nome da doutrina é diaconia, né? Todos nós somos diáconos, sim, somos servos, né? Mas diáconos, no termo bíblico, somente aqueles que são ordenados e separados para esse serviço. 8.5 membros. O membro integrante de uma igreja neotestamentária ou de uma igreja batista deve, em primeiro lugar, ser uma pessoa salva por Jesus Cristo e biblicamente batizada depois de sua pública profissão de fé diante da igreja. Só depois de demonstrar que de fato passou por um arrependimento sincero e de ter fé somente em Jesus Cristo como Salvador, deve ser batizado. Só após o batismo ele passa a fazer parte da igreja. Se alguém já foi membro de outra igreja batista, deve ingressar em outra através de uma carta de transferência. Os membros de uma igreja assumem responsabilidades para com essa igreja. Suas vidas devem ser pautadas pelo ensino do Novo Testamento. Assume também o compromisso de participar de todos os trabalhos e cultos da igreja, orar pela igreja, contribuir financeiramente com seu dízimo para o sustento da igreja, falar de Cristo aos não crentes, convidando-os para os cultos da igreja. Se saírem do local em que moram, comunicar à igreja e, se houver outra igreja batista mais próxima, solicitarem suas cartas de transferência, né? Ou antigamente chamado de cartas demissórias. Então, hoje em dia também nós temos assim uma deturpação dessa relação do crente, do fiel, com a igreja local. Hoje o indivíduo ele sai da igreja e vai para outra, não dá satisfação para ninguém. O pastor da outra também não dá satisfação, não pergunta de onde ele vem, o que aconteceu. Tal. Por isso que nós temos tantas deturpações no nosso meio eclesiástico por causa dessa prática errônea que nós temos desenvolvido nas nossas igrejas. Outra coisa também, nós temos muitas vezes arrolado no nosso meio ou batizado pessoas que não são salvas, não dão testemunho nenhum de salvo. Ou temos deixado permanecer no nosso meio pessoas profanas que têm maculado a igreja e fazendo com que a igreja assim sofra e seja reconhecida como algo banal, não seja vista como algo divino, algo sobrenatural. Código e disciplina. A Bíblia é o único código dos crentes da igreja. A igreja orienta os seus membros a viverem corretamente. Lembramos que a melhor disciplina é a formativa, isso é, o crente vai sendo orientado naquilo que é correto pela leitura da Bíblia, pelas pregações, pelo estudo da EBD. Há também a disciplina exortativa, quando há necessidade de advertência e exortação por falhas do comportamento cristão. E por último, a disciplina cirúrgica, quando o crente não atende à exortação no sentido de ter uma vida de acordo com os ensinos do Novo Testamento, ele é afastado do rol de membros. O crente deve acatar a disciplina da igreja. O Novo Testamento ensina que a disciplina é necessária para a pureza e o crescimento espiritual da igreja. Então, hoje, nós temos visto também igrejas que não praticam a disciplina. Estava conversando com um crente um tempo desses aí, ele é de uma igreja dessas históricas, ele falou assim, na nossa igreja ninguém é excluído. Até os mortos, o indivíduo morre, né? O membro da igreja morre, ele não é desligado do rol de membros, né? Então o rol de membros da igreja tem mais de 1000 membros, né? Já morreu gente, já saiu gente, ninguém é disciplinado e ninguém também é tirado do rol de membros. Nós, irmãos, entendemos que o rol de membros da igreja local é uma coisa física, é de momento. O crente, ele morreu,
ele não deixa de ser da igreja, ele vai ser da igreja lá do céu, né? Mas ele não pode continuar rolado na igreja física, que é a igreja da terra, né? Então, existem igrejas que não desarrolam ninguém, né? E outra, o indivíduo pode fazer o que quiser, né? Alguém estava há uns 3 anos atrás, entrei no Facebook, aí tiraram uma foto lá num camarote lá do Carnaval do Rio de Janeiro, estava um diácono aqui de uma igreja batista aqui de Ribeirão Preto, com a esposa lá, um copão de champanhe, estava lá no camarote, né? Então, o pastor da igreja viu, os membros da igreja viram, ninguém fez nada, continua aí. Então, por isso que a igreja sofre, por causa desse tipo de gente que fica maculando, profanando a igreja do Senhor Jesus. Missão da igreja. Vimos na definição de igreja que as finalidades principais dela são a promoção do reino de Deus na vida dos seus membros e estender o reino de Deus entre os homens de modo geral. Assim, a igreja promove a edificação dos crentes através da verdadeira adoração e comunhão com Deus e anuncia a salvação a todos os homens. A missão da igreja também, irmãos, tem sido deturpada. Existem igrejas, até igrejas nossas batistas, né, que têm fugido da sua missão. Então, a igreja, ela existe para fazer movimentos, né, festas e churrascos e encontros assim, sociais, e vive disso, não vive da proclamação do Evangelho. A missão primária da igreja é a promoção do reino de Deus na vida do crente, né, dos membros, né, e dos aderentes, dos que vivem ao lado dos crentes, que convivem com os crentes. A missão primária da igreja não é fazer bazar, vender pizza, vender coisa. Né? As igrejas hoje perderam o foco. O indivíduo quer levantar, quer construir um templo, mas para isso, né, a Bíblia diz que eu devo contar com os dízimos de ofertas dos membros da igreja. Né? Não. O pastor vai lá e faz uma campanha, faz um bingo, vende coisa e tal. Nós perdemos o real sentido de missão da igreja. É um momento que nós devemos refletir. O que nós estamos fazendo como igreja? Estamos promovendo o reino de Deus? É isso que Deus deixou para nós, isso que Jesus Cristo deixou para nós, a promoção do reino de Deus. Concluindo, meus irmãos, Jesus Cristo fundou a igreja e disse que ela permaneceria até a sua volta. A igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. Ele disse, né, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pode acontecer o que for, irmão, a igreja não será destruída, porque Jesus disse, ele disse, está dito, né? Não existe dúvida nenhuma. O que ele afirmou é verídico. As portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Então, nós cremos que onde houver 2 ou 3 reunidos, né, Jesus ali está, então ali já é uma igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra esses 3. Ela é a noiva de Jesus Cristo. Jesus amou a sua igreja e por ela deu a sua vida. O crente deve ligar-se a uma igreja de Cristo e amá-la. Deve fazer tudo ao seu alcance para a edificação dessa igreja. Não deve abandonar a sua congregação local, como adverte o autor de Hebreus no capítulo 10, 25. Né? Ele diz aqui, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ela é importante na vida de cada crente. Em comunhão com a igreja, o crente sente-se fortalecido em sua fé e encorajado a viver santamente, testemunhando sua fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos leve a entender realmente que nós somos igreja. Vivamos como igreja. E nesse momento de quarentena, né? Muitas vezes nós estamos, estou morrendo de saudade da igreja. Irmão, o WhatsApp está aí, todo mundo está se
se comunicando, né? A igreja está se comunicando. O templo está lá, fechado, né? Daqui uns dias nós vamos estar voltando para ele, né? Mas nós não podemos perder a noção de que nós, Monte Sinai, nas casas, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.